aqui, padre, a Cleusa, ela está dizendo assim, Padre Fábio, eu sou católica, mas tenho uma dificuldade imensa em viver a devoção mariana. O que fazer? Estamos falando de mãe, né? A gente está falando disso. Eu acho que, na verdade, muito daquilo que a gente dizia, dos absurdos que às vezes a gente comete. Eu tinha também. Quando entrei no seminário... Eu sou muito acusado disso, né? É. Muito. Você não gravou nenhuma música mariana ainda? Já gravei uma Porta do Céu. Ah, é. Que não é minha. E, na verdade, 2 grandes sucessos meus, que foram as canções do Sírio, né? Eu readquiri a minha devoção mariana com o Círio de Nazaré. Interessante. Eu fui lá, vivi há 5 anos atrás uma experiência linda que marcou o resto da minha vida e fiz uma das canções mais bonitas que eu acho, que chama Sírio Outra Vez. Mas, na verdade, às vezes eu associo, sabe, padre, que a grande dificuldade com a devoção mariana está justamente no exagero dela. É o maximalismo. Mas sabe, Fábio, quando eu entrei no seminário com 11 anos de idade, tinha um padre lá que dizia assim, Maria é como a mãe da gente lá em casa, uma mulher humilde, calada, silenciosa, obediente, tudo que a minha mãe não era. Minha mãe é tagarela, professora. A Glória não é obediente. Mandava no marido. Ela decidia tudo, vestia das compras. E é mesmo. Como ia fazer a casa. Figura. Tudo, né? E eu gosto da minha mãe, então não ia gostar. Deixar ela manda nos vizinhos também. Nos vizinhos também. Já decide até pela paróquia, né? Aí eu não gostava de Maria, aquela Maria sem iniciativa. Eu gostava da Maria da Glória lá de casa. A mãe do Marcial é caladinho, mas ela manda em todo mundo também. A mãe do Marcial caladinho? Marcial, um abraço para ele, assessor da CNBB. O homem que mais entende ecumenismo nesse país. A sensibilidade daquela criatura, a mãe dele. Dona Edith. Uma mulher que tem uma sensibilidade. Inclusive, quero mandar um grande abraço para ela. Inteligência porque também. O tempo que eu morava lá em Brusque, eu saboreava. Conversar com aquela mulher era uma experiência maravilhosa. Uma poetisa. Poetisa. As músicas que ela compõe. Ela tem um repertório para crianças que é uma coisa fantástica. E nem mostra para ninguém, né? Não, lá no cantinho. Tá lá, lá no Zantão. Zantão, a comunidade ia acontecer Brusque. com o talento dela. É uma igreja luterana que chama Igreja Luterana de Santa Luzia. Embaixo da casa deles, é legal, né? Mas aí depois eu fui descobrindo que Maria é uma mulher cheia de iniciativa, muito parecida com a minha mãe. Imagina, não é essa pessoa sem iniciativa. Questionou o próprio Deus. Não é? Como acontecerá isso? Eu não conheço o homem. Então, quer dizer, a verdadeira devoção mariana é muito bonita. Muito bonita. E não é maximalista, não. Padre, o que eu acho que às vezes é um problema é que a gente retirou da devoção mariana o específico humano. Nós divinizamos demais a figura de Maria. Isso acaba colocando o fiel diante de aquele que tem porque a gente não tem a obrigação de crer todo mundo do mesmo jeito, né? Claro, salvaguarda aquilo que é a verdade de fé, é mãe de Deus, sempre virgem, preservada de todo pecado. Por outro lado, existem algumas coisas que as pessoas precisam ter liberdade de entender que não é obrigado a crer, que não é obrigado a praticar, que não é obrigado a fazer. Concorda comigo? Fábio, eu Porque acho às vezes que Maria... a gente fica aprisionado nisso. Deixa eu falar uma coisa complicada. Maria não é só aquela que gerou Jesus no seu ventre. Maria continua sendo uma metáfora de ventre teológico do Cristo, homem e Deus. É como assim, a igreja precisa, no culto a Maria, reconhecer que Jesus se tornou verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é brincadeira. A encarnação não é brincadeira. Então Maria... E que ela assegura essa parte, assegura. Né? Então Maria é uma garantia da humanidade, de Deus. Justamente. Por isso a gente chama ela de mãe de Deus, Virgem Maria, Imaculada. Lindo tudo isso. Né? Eu me recordo que, na minha infância, uma das coisas mais bonitas que eu podia experimentar é ver a Nossa Senhora das Vitórias. Em Formiga tinha essa devoção, não sei se ainda tem. Uma virgem, uma imagem que visitava as famílias. E ela passava uma semana em cada casa. E aquilo era muito bonito porque levava o povo a visitar a casa dos estranhos. Na semana que a Nossa Senhora das Vitórias estava na casa de alguém, a nossa casa não nos pertencia. A casa não pertencia àquela família que ela visitava. A porta da sala ficava aberta, a gente não podia fechar. E os estranhos passavam, entravam, faziam as suas orações. E aquilo, o mais bonito de tudo aquilo era pensar que a imagem abria as portas para que a gente pudesse ter outras generosidades. Oferecia um copo d'água, oferecia um café para quem chegava. A gente conhecia o estranho. Toda devoção à religiosidade popular. Só que, claro, a religiosidade popular precisa ser purificada de uma série de exageros. Muitos exageros, padre. Muitos. Da imagem, por exemplo, não é? Tem problema eu ter uma imagem. Eu tenho uma imagem da minha carteira de identidade.
de um sujeito muito pecador do que qualquer santo. Maria não teve pecado. Foi concebida sem pecado original. Essa expressão dela, por exemplo, para mim é a mais bonita, né? A Pietà. Segurando o filho morto, né? Essa expressão ela é lindíssima. E o significado que isso tem no mundo. Michelangelo né? teve a genialidade de colocar ela com o rosto de quando era menina. Era menina. Era menina. Ele faz na verdade, ele cria, né, uma metáfora do sofrimento humano, né? Quantas mulheres não passaram pela mesma dor, né? Isso é tão interessante você ver a humanidade demonstrada, porque aqui o que está segurando a mulher? O que faz ela ter coragem de ter o filho morto nos braços, né? Agora para olhar. A ação de Deus no coração humano. Ele está leve. Um peso, né? Ele não tem peso. Porque segurar Porque um ele está menino entregue nessa- também, né? Está entregue. Está entregue. Ela não está retendo para ela, né? É cheio de significado. É muito lindo. E eu acredito, padre, que às vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar este lado bonito, né? Quando você vai e vê uma imagem cheia de fitinha e o povo fica beijando, 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 atribuindo alguma divindade àquele barro, né? Não, a imagem ela só nos recorda, né? Da mesma maneira como a sua cruz não lhe protege, né? Ela lhe recorda um compromisso. Senão vira amuleto. É. Se eu acredito que a cruz me protege, E aí a superstição. a superstição, justamente, é o que ela me recorda. A cruz sobre o meu peito me recorda que eu Esses dias uma acredito pessoa- no poder dela. Uma pessoa me disse, eu esqueci a cruz em casa, né? Eu fui pregar. A pessoa disse, nossa, o senhor vai pregar sem sua cruz? Eu falei, eu vou pregar sem minha cruz. Qual o problema? Ela não é uma superstição, a minha fé não está aqui. Isso aqui simboliza a minha fé. Não tem utilidade, né? Tem gente que tem um certo fetichismo religioso por aí, de gente que segura uma cruz e prega, nenhum problema. Sim, ó, Nenhum problema. Mas se ele não conseguir pregar sem esse elemento material, algum problema aconteceu. Psíquico, às vezes, né? Às vezes o problema é psíquico. A pessoa está desequilibrada já. Eu me lembro quando eu me conheci na ação carismática, eu enfiava terços nos braços. Eu vi 3, 4 terços, parecia um pai de santo. E eu acreditava naquilo, até o momento em que eu fui descobrindo que aquele excesso, ao invés de aproximar as pessoas de mim, ele me afastava. O Fábio, O símbolo só tem um valor a partir do momento que ele estabelece posso te ponte. fazer uma provocação? Você Pode. tem uma sensibilidade estética maior do que a minha. Você não consegue conviver com uma coisa desarrumada, né? Agora o vento está batendo no seu cabelo, está te Vira um chifre desarrumando. aqui. Eu já estou vendo você incomodado. Quer dizer, você tem uma sensibilidade estética, né? Legal. Então, nas palavras, você faz questão de falar bonito, mas não é para falar bonito, é porque você tem isso naturalmente. Te conheço há muito tempo, e isso é natural em você. Você não acha que tem certas pessoas que quando se convertem ficam feias? Pioram. O que é isso? A gente tem que dizer isso. Maria, quando ela recebeu a palavra do anjo, o anjo disse, Haire que caritomene, está escrito em Lucas. Significa em português, é grego. Em português é alerte, cheia de graça. Cheia de graça é De encanto, né? De beleza, bonita. né? Poderia ser cheia de charme. Essa beleza interior que transpira, até uma sensualidade santa, bonita, uma feminilidade bacana. Já vi os ministérios de música em que as pessoas não olham para frente, elas estão todas com a camiseta. Meninas todas lindas iguais, enfeiadas. lindas enfeiadas, justamente porque tem medo de lidar com o que é humano. Eu tenho muito medo, eu tenho muito receio quando o processo de conversão se transforma numa oposição àquilo que é humano. E a pessoa começa a identificar que a santidade, ela só será possível a partir do momento em que houver a negação do processo humano. Já começou Agora, errado. curiosamente, as carmelitas, ainda que não sejam esteticamente sempre as mais belas mulheres, Mas elas são sempre lindas. bonitas, sempre São bonitas. lindas, femininas, com aquele hábito, você só vê o rosto. Você se recorda uma São vez que nós lindas. visitamos aquele mosteiro em João Pessoa? Aham. Que mulheres bonitas ali dentro, Sorridentes. envelhecidas, aquela expressão bonita, um sorriso bonito. Parece que elas estão preservadas de alguma coisa que nós não estamos. Madre. É? Olha aquela mulher. Olha para o olho dela. Olha para o olho da Lady Diana. As duas morreram no mesmo ano. A Lady Diana, plasticamente bela, mas um olho que transpira tristeza, Abandono, abandono, né? Rejeição. rejeição. E é engraçado, padre, porque o processo da conversão, muitas vezes, ele acaba danificando a pessoa. Quando ele não é bem administrado. Por isso, minha gente, quando nós vivemos um processo de Deus em nós, nós temos que ter essa sensibilidade de saber
ser orientado. Eu me recordo que uma vez o Léo teve um papel importantíssimo nesse processo meu. Porque quando eu me converti, quando eu descobri a renovação carismática, eu fiquei uma pessoa intragável. Você também se enfeiou. Nossa Senhora, e eu me orgulhava de uma série de coisas, Certo, de mau humor permanente. isso, de uma vaidade interna, não era mais a de fora. Eu tinha uma vaidade interior, a vaidade da santidade. Por isso que eu me recordo quando eu fiz a Vaidade música. da santidade. É isso. Quem vive, né? Quem vive a santidade, a vaidade, sei lá, uma música que eu fiz aí que chama Milagres. A frase estava justamente diretamente conectada àquele tempo da minha vida. Uma vez o Léo me chamou e me disse assim: meu filho, você está ficando pior do que você era. E aí ele me deu um conselho para eu voltar a fazer algumas coisas que eu fazia antes, que eu abominava. Eu disse: Léo, mas como é que eu posso fazer isso? Se você precisa voltar a fazer isso, você sabe por quê? Só isso vai lhe dar o equilíbrio que Deus precisa para agir em você. Caso contrário, daqui a pouco, você vai afastar todo mundo de você. Nós não podemos ter um padre que afaste as pessoas. Chato, né? É aquele santo chato. Quer dizer assim, ó, Você tem medo dele. O sujeito é santo, mas do lado dele todo mundo é mártir. Uma vez eu fiz uma oportunidade de viajar para Paris, aquele encontro da Juventude Mundial com o Papa, e eu fui com alguns membros de uma comunidade muito famosa no Brasil, que são muito sisudos. E eu acho que eles não suportavam a minha alegria. Eu me senti o pior dos seres humanos naquela viagem. E a sensação que eu tinha de que aquela comunidade não me evangelizava, ela não me fazia bem, ao contrário. Ela tinha um poder diabólico sobre mim. Mas, na verdade, graças a Deus, amadureci. Hoje sou capaz de olhar nos olhos dessas pessoas e não me sentir menor que elas. Eu não tenho mesmo, do fundo do meu coração, se tem uma coisa que eu não me permito, é ficar comparando a minha espiritualidade com a dos outros. Eu não me acho menor, não me acho pior, não me acho melhor que ninguém. Eu vivo a minha diferença. É tão bom sentar, conversar com você, descobrir que você tem métodos diferentes, de processos diferentes, que você vive uma espiritualidade diferente, mas que isso me complementa ao invés de me envergonhar. E eu acho que o verdadeiro místico é esse, não é aquele que envergonha o outro, mas é aquele que o encoraja para ser quem ele é. Né? O bom místico é esse. E às vezes nós não temos isso, às vezes nos falta essa experiência. Não, eu vejo que às vezes certas mulheres, principalmente, que têm uma conversão sincera, que participam de um retiro, elas começam a ficar com o cabelo mais encebado. Primeiro. Depois, elas engordam, não é? Depois elas começa a usar a mesma camisetinha, só que em cores diferentes. Sempre com a mesma frase. É. E tal. Aliás, a Canção Nova tem esse mérito de fazer camisetas de um bom gosto, bonitas, mesmo frases, mas bonitas. No interior de São Paulo também tem uma empresa, agora eu não me lembro, eles sempre mandam camisetas para mim. Muito bom gosto, muito bom gosto mesmo. A gente ganha muita camiseta, né? Tem uma época que a iniciativa mas como é que eu vou usar isso? A iniciativa que eu tive com a Zinco, que é do meu amigo Marco, lá do grupo Morena Rosa, eles não evangelizam com as roupas, mas a gente fez uma coleção de camisetas da Zinco, que é uma grife conceituada, com frases minhas. Você precisa ver o sucesso que fez aquilo. Mas num meio que não é religioso. As frases eram religiosas. Porque a beleza toca tudo. Toca lá, a gente põe uma frase tudo bonita. Que é cheio de graça. Tá cheio de graça. Tá cheio de graça. E aí que tá. Eu acho que a verdadeira conversão leva a pessoa a ficar cheia de graça. E o pecado tira graça, fica sem graça. Fica feio, desgraçado. Fica, Minas não dá pra dizer. A gente usa esse termo, desgraçado, né? É isso, que a pessoa não tem graça, perdeu a graça. Né? Eu imagino a família de Nazaré muito engraçada. Com muito humor. Jesus bem-humorado, né? Jesus bem-humorado. Você conhece aquela série que as Paulinas lançaram há um tempo atrás, um filme, que Jesus é o tempo todo sorridente, bem-humorado? No dia que eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus, era tudo isso que eu queria ver. As anedotas do Padre Léo mostram que Jesus é sempre bem-humorado. Eu me recordo daquele Jesus, né, dos filmes antigos, que ele já chegava com aquela cara assim. Sim. Parece que está repreendendo você por alguma coisa que você não sabe. Você não sabe o que você fez de errado. Ele começa. Bem-aventurados os felizes. Mas ele não está feliz. O evangelho está cheio de bom humor. Não só de amor, de humor. Aquele negócio do sujeito que eles descem com 4 cordas para Jesus. Ei. Na hora que ele olhou para aquela cama, sendo certamente o paralítico desesperado em cima daquela cama, o que vocês estão fazendo me descendo daqui? E Jesus, ele deve ter morrido de rir, né? E depois curou o sujeito. Mas há muito humor naquela história. Em outras. Também o sujeito que não conseguia entrar na água, sempre entrava alguém na frente. Com certeza. Né? Outro testemunho bonito também, né? As irmãs Marcelinas. Acho que você conheceu, né? Irmã Gelsomina, Irmã Graça, né? Lá no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Meu Deus, como era bonito ver aquelas freiras trabalhando, felizes,
nos corredores, a irmã Gelsomina sempre tão bem-humorada, passava perto de alguém fumando, ela falava: bandida, apaga esse cigarro que os meus pulmões querem viver. Então, fazendo o anúncio de maneira bonita, bem-humorada. Padres, né, que você percebe que eles passaram na nossa vida e eles nos deixaram marcas positivas, né? Homens felizes, homens realizados com aquilo que eles eram. E o humor cura, né? O sorriso, dizem que o sorriso tem um poder terapêutico fantástico, né? E a tristeza da doença. Agora, se a pessoa acha que se converteu e ficou triste, macambúzia, jururu, chata e, além do mais, fedida, né? A pessoa não toma mais banho direito, Não dá. quer dizer, que santidade é essa? Cheira mal? Não, é santo, tem que tomar banho. Tomar banho. Eu não preciso estar fedido para mostrar simplicidade. Né? Não, gente, são coisas óbvias, mas que se a gente não diz num determinado momento, são coisas de uma simplicidade nua e crua, né? A gente saiu de uma alta esfera teológica e chegamos no desodorante, né? Teologia do desodorante. Porque se a gente não diz essas coisas, tem gente que nunca vai se tocar. Verdade. Né? A santidade passa por coisas simples, como passar um desodorante por caridade ao sujeito que trabalha do meu lado. Trabalha do meu lado. Pô, ele trabalha comigo, ele merece o meu asseio, né? A dimensão do asseio é tão interessante, né? Estar asseado é um respeito ao próximo. Tudo aquilo que eu faço para cuidar do que eu sou, tudo aquilo que eu faço para cuidar da minha pessoa, atinge as pessoas que estão do meu lado. É tão bonito quando nós descobrimos na religião os desdobramentos de uma vida saudável, de uma vida boa, bem vivida. Descobrir os valores pequenos, né, como você mesmo está dizendo, né? Chegar a falar de desodorante, em algum momento a nossa fraternidade tem que ser, olha, pelo amor de Deus, eu acho que se você passar um desodorante depois que você toma banho, você nos ajuda. Ou pelo menos ao acordar, tomar um banho. Tomar um banho, você cria um espaço de fraternidade melhor. Eu sou santo, agora eu sou pobre, eu não quero gastar água, então eu não vou mais tomar banho. Ué? Não dá. Ué? Padre, acabou o nosso programa. E nem falamos do disco, né? Fala aí de novo. Aqui, ó, tô lançando um disco novo. Né? Ligue para o telefone que está aparecendo no seu vídeo e adquira. 081-3622-1915. É o disco mais barato do Brasil, mas é bom. Bom. Sou feliz por ser católico. Se alguém na sua família que virou evangélico, graças a Deus, se tornou mais evangélico, peça para ele, escute o disco, quem sabe ele resolva ser totalmente evangélico, virando católico. Obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez. Olha, e para nós é uma alegria poder dividir aqui a nossa teologia, a nossa graça, nossas histórias, porque é assim que nós acreditamos que precisa ser. Toda vez que nós partilhamos a nossa vida, nós estabelecemos comunhão. E estabelecer comunhão é aquilo que nós precisamos nos dias de hoje. Que dê sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Ele nos ajude a descobrir a graça de ser o que a gente é, de ter a mística que a gente precisa viver e de assumirmos cada vez mais a dimensão cristã que nos torna todos católicos. Irmãos no mesmo Cristo, ainda que professando em lugares diferentes.